Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo da noite de segunda-feira do livro da Gênese, hoje, dia 3 de agosto de 2020, aonde vamos abordar o capítulo número 15, Os Milagres do Evangelho. Como recomendação dos amigos espirituais, através do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre nessa recomendação, a instrução de iniciarmos qualquer atividade em que vamos estar falando de Jesus, tanto iniciando quanto o momento do encerramento, temos que nos utilizar da prece dominical ou oração do Pai Nosso. E com essa recomendação, iniciamos os nossos estudos com a prece de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Bom, o tema ele é um pouco polêmico, contundente e leva muitas especulações. O desaparecimento do corpo de Jesus. E nós vamos fazer uma análise da questão do livro da Gênese, principalmente usando os pontos de Kardec, porque todos nós sabemos que Kardec passa tudo pelo crivo da lógica e da razão. Não havendo, portanto, lugar para fantasias, lugar para o maravilhoso ou sobrenatural ou para os milagres, e sim obedecendo à lógica da ciência, caminhando em conjunto com a nossa doutrina espírita ou espiritismo. E aí, tentando explicar algumas hipóteses para esse desaparecimento, nós vamos ver que, na realidade, todos os evangelistas, aqueles que escreveram o Evangelho, acabaram por atestar, com base no que as mulheres que no terceiro dia estavam ou se apresentavam ao lado do sepulcro, atestaram que o procuraram e não o acharam. Ou seja, dentro desse sentido, essas mulheres foram até o sepulcro e, notando que o corpo de Jesus já não mais estava lá. E os evangelistas, aproveitando, dentro daquilo que era de conhecimento deles, relataram esse tipo de fato que foi atestado por elas. Bom, Kardec, dentro da sua minuciosa análise, ele vai nos dar alguns tipos de alternativas ou hipóteses com essa repercussão que tem esse assunto. E aí, muitos se baseiam, dentro da análise que Kardec faz, um fato milagroso teria ocorrido. Então, nós vamos ver que isso, se fosse comprovado, iria atestar a ressurreição na carne. E todos nós sabemos que essa questão da ressurreição, ela tem uma interpretação de que aquele que acaba por morrer, em determinado momento, chegando o dia do juízo, pode retomar o seu corpo de carne. Cientificamente isso não é possível e todos nós sabemos que da matéria viemos, da matéria retornamos, depositamos o nosso corpo, somente o nosso espírito, que é do princípio inteligente. Então, essa situação miraculosa da ressurreição, para nós espíritas não existe. E aí, sendo o corpo de Jesus sumido, ou tendo o corpo de Jesus sumido, o que nós vamos entender? Que alguém o subtraiu. Não sabemos quem foi. E transportado para outro local. Seria, talvez, uma afirmação um pouco mais lógica. Sumido o corpo pelo fato de alguém tê-lo transportado para outro local. Então, tudo isso foi
analisado devidamente por Kardec. E, logicamente, nos assessoramentos dos espíritos, porque os espíritos não entregam tudo para nós, principalmente na compilação de uma obra tão importante, de uma maneira que seja gratuita. Eles vão integrar através do esforço daquele que está estudando a matéria, pesquisando a matéria, observando os fatos e, a partir daí, eles vão observar se aquele conteúdo depois ele está próximo ou dentro da realidade. E se não estiver, com toda certeza eles vão opinar para que se rejeite aquele tipo de situação que foi pesquisada. Então nós sabemos isso através dos livros, principalmente das obras póstumas, que Kardec coloca suas memórias, onde muitas coisas tinham que ser rejeitadas, pois não obedeciam a um senso crítico ou mesmo uma razão. E num outro momento, dentro da especulação, de novo, Jesus teria vindo ao nosso planeta, planeta Terra, através de um corpo fluídico e não carnal. E, logicamente, nós vamos perceber que essa hipótese ela vai anular todos os atos da vida de Jesus. Por quê? Tudo vai ser aparente. Tudo não vai ter um fundamento. Não vai ter a situação da crucificação e também a questão também do desaparecimento do sepulcro. Porque não se pode matar um corpo fluídico. Então nós temos que rejeitar essa hipótese de que Jesus veio ao nosso planeta no corpo fluídico. Porque não há razão de passar por todas aquelas situações e mesmo a questão da morte ir para o sepulcro, se está no corpo fluídico. Então, essa hipótese também cai por terra. Então, ela não serve para nós. Tudo isso que nós estamos falando aqui é, na realidade, uma análise ao qual Kardec, em conjunto com os espíritos, fazem na condição de escreverem o livro da Gênese. E nos dão essas possibilidades de buscarmos também uma explicação para o fato. Então temos inteligência, temos capacidade de raciocinar, temos fundamentos dentro da nossa doutrina espírita e podemos vir a estudar todo esse tipo de assunto para poder chegar a uma questão em comum. E aí nós vamos ver que mesmo nessa situação de que Jesus poderia vir no corpo fluídico, nós vamos observar que esse fato não é totalmente impossível. Ele não sendo totalmente impossível, por quê? Porque nós, espíritas, e Jesus, logicamente, conhece as propriedades dos fluidos. E já falamos anteriormente, e vamos repetir isso por muito e muito tempo, que obedece-se, dentro das leis da natureza, a questão do fluido cósmico universal, que é a lei que rege a matéria. Ou seja, a base de formação da matéria é o fluido universal. E dentro desse fluido nós vamos ver propriedades. E essas propriedades, elas também dão a condição do corpo fluídico. Inclusive do corpo se materializar. O corpo fluídico se materializando. Mas não o corpo fluídico se materializando para poder estar num estado permanente de aparente materialidade. Então isso, para nós, poderia ser possível, mas Jesus não se utilizou desse meio. Por quê? Porque ele não veio contrariar as leis. Aí, essa hipótese, ela é totalmente descartável para nós. Então não podemos nos apegarmos a ela. E aí, a doutrina espírita, como falamos, ela não endossa esse tipo de teoria, que Jesus veio à Terra num corpo fluídico. E ele foi concebido, ele nasceu como todos os espíritos que encarnam na Terra, como cada um de nós que estamos encarnados. Então não houve nenhum tipo de algo que viesse a contrariar as orientações
que as leis divinas presidem, ou seja, e esses fenômenos que são atribuídos a essas causas são considerados como milagrosos. E, a partir daí, podem e devem ser explicados. Então, na doutrina espírita, tudo se explica. Tudo se explica. E aí, se explica por onde? Pelas propriedades do perispírito. Nós já estudamos a questão do perispírito, já falamos das propriedades do perispírito, da forma que ele é constituído, da forma em que nós, por ocasião de encarnar em determinado orbe, aurimos os elementos necessários para podermos ter esse tipo de composto da propriedade do perispírito para ser proveniente daquele ambiente ao qual nós vamos encarnar. E aí, nós vamos ver que tudo isso, essas propriedades, elas são pertinentes e, logicamente, cada um de acordo com seu estágio de evolução. E é dentro disso que nós vemos e aprendemos na nossa doutrina espírita. A partir daí, depois da sua morte, ao contrário, tudo se revela nele como ser fluídico. Então, as aparições, o momento de se materializar, e tem uma grande diferença entre esses dois estados. Então, o estado de estar encarnado e o estado de estar desencarnado, o estado de usar o corpo material, o estado de não usá-lo e usar o corpo fluídico, existem diferenças. E aí nós vamos ver que o corpo carnal, ele tem o quê? Propriedades inerentes à matéria propriamente dita. E vai se diferir muito dos fluidos etéreos. Então, nossa matéria é palpável. Nossa matéria é formada de determinados elementos que são subelementos do fluido cósmico universal. São, na realidade, matérias que são trabalhadas de um fluido que tem uma base inicial. Existe uma partícula inicial. E dentro dessa manipulação, no modo comum de falar, nós vamos chegar à organização que temos no nosso corpo físico. E quando nós vamos perceber que existe, por ocasião da morte, uma desorganização que se opera pela ruptura da coesão molecular. Ou seja, a vida, ela vai se extinguir com a morte, mas a vida do corpo físico, que é animada pelos órgãos através do fluido vital. E, no caso de Jesus, vamos ver uma lâmina perfurante. Aí, através dos relatos, existe a lâmina perfurante para provocar o fim da chamada agonia, ou seja, os pulmões enchem de água, a partir daí a lâmina é usada e, logicamente, provoca uma ruptura dos tecidos. Penetra o tecido, os divide, os órgãos são atacados, porque vai existir uma falência múltipla, e a morte do corpo é, por consequência, aquilo que decorre dessa perfuração. Então, se atesta a morte do corpo através, nesse caso aqui de Jesus, da perfuração que ele sofreu em seu tecido do peito. E depois, nós vamos ver a questão do corpo fluídico. Então, o corpo fluídico, a vida nesse corpo fluídico não depende do funcionamento dos órgãos. E não pode produzir desordens análogas. Você não vai pegar uma lâmina e vai tentar perfurar um espírito ou o corpo perispiritual, porque será como colocar uma lâmina num vapor. Não vai produzir consequência alguma. Então, não existe uma penetrabilidade de um objeto cortante ou um dano ou uma lesão. Então, o corpo fluídico é totalmente diferente. Então, não vamos entender que, no caso aqui em questão, o corpo fluídico era o corpo de Jesus.
mas sim o corpo carnal, porque seu corpo fluídico estava intacto. Então, tudo isso é o debate para nós podermos vir a ter esse entendimento. E lembrando sobre a lei, é a lei de reprodução. Cheguei a falar procriação, mas é a lei de reprodução. É aquela que todos nós estamos subordinados para podermos atender às exigências dos processos de encarne. Então, depois da morte física de Jesus, do corpo físico de Jesus, o corpo fica inerte e sem vida, lógico e natural. Então, nós reconhecemos um corpo de um cadáver quando o vemos. E foi sepultado conforme os costumes da época. Logicamente, muito diferente dos nossos, dos hoje em dia. Logicamente, também nós vamos perceber que tudo isso tem um significado para todos: nascimento, vida e morte, obedecendo os princípios da lei, ao qual todos nós vamos passar da mesma maneira. Todos nós vamos descer ao sepulcro. Todos nós, indistintamente. Ou seja, o nosso corpo físico já esgotado da vida material, não o nosso espírito. E aí, Jesus sepultado, conforme os costumes, onde uma multidão presencia esse sepultamento, e quando ele quis deixar a terra, depois de suas passagens, depois de suas aparições, aí o seu corpo desaparece e se eleva sem deixar nenhum sinal. E aí nós vamos chegar à conclusão disso um pouco mais para frente. De que forma nós espíritas, ou mesmo Kardec, tem o seu entendimento a respeito. Então, se ele pôde morrer, é porque ele teve um corpo carnal. Então só morre quem tem corpo carnal. Quem não tem corpo carnal não morre. E o corpo carnal o que é? É a sede das sensações. É onde nós temos as nossas dores físicas e que repercutem em nosso espírito. Assim, Jesus sofreu materialmente, como narra o Evangelho. E aí nós vemos duas situações: os fatos materiais e as considerações morais desse acontecimento. Ou seja, se Jesus tivesse, como tentam afirmar alguns, somente o corpo fluídico, ele não experimentaria a dor que é pertinente ao corpo material. Ele não experimentaria as necessidades do corpo que é pertinente ao corpo material. E que, supor que assim fosse, nós vamos ver que vamos retirar todo o mérito que Jesus teve na sua passagem aqui no planeta. Todo o mérito das privações, todo o mérito do sofrimento e todo o mérito dos exemplos de resignação que ele nos passou. Porque seria tudo uma aparência, seria tudo um engano. Então não podemos admitir isso. Então esses atos da vida de Jesus estaria em contradição ao seu exemplo, se fosse obedecida essa questão de tentar fazer uma lógica, essa hipótese. Ou seja, o anúncio da sua morte, onde ele mesmo anuncia a sua dolorosa passagem pelo Jardim das Oliveiras, onde nós vamos ver a sua oração a Deus, onde ele está pedindo para Deus afastar o cálice da sua dor, a sua paixão, a sua agonia, tudo isso, até o momento da sua entrega do seu espírito a Deus, seria o quê? Um engodo. Isso não nos cabe. E iria nos enganar quanto à sua natureza? Iria fazer crer num sacrifício ilusório? Um abuso da boa-fé? Logicamente que não. Então, essa hipótese, ela teria, se fosse aceita,
consequências não admissíveis e diminui moralmente em vez de elevar Jesus. Então não serve para nós e não cabe aqui nós ficarmos mais discutindo esse tipo de hipótese. Então Jesus teve, como todos, um corpo carnal e um corpo fluídico. E dentro das hipóteses mais aceitas, dentro daquilo que Kardec chegou à conclusão que a doutrina espírita endossa, nós vamos perceber que o corpo de Jesus foi desmaterializado por ele mesmo. Então, isso é o mais provável. E que ele possui conhecimento completo das leis. E que tinha capacidade de manipulação da matéria, capacidade de manipulação molecular. E que, usando somente sua força, ele fez todo esse tipo de acontecimento que viesse a nos trazer um grande exemplo que os seus ensinos indicam ser os mais importantes a todos nós. Ou seja, tudo o que foi passado dentro do seu campo de dor, que provavam o corpo físico, na realidade foi superado pelos ensinos morais e pelas situações de aprendizado que hoje temos, tão somente através de sermos seres humanos, quanto também a estarmos numa condição de entendimento maior como espíritas. Então, todo o processo de reorganização, de entendimento, de filosofia, de religião do planeta, ela está condicionada aos ensinos de Jesus. E nós sabemos disso através de livros que nós viemos a estudar, principalmente da doutrina espírita, quando vemos A Caminho da Luz, de Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, onde vamos ver o êxodo ou exílio de Capela, onde espíritos de uma daquelas regiões, de alguns planetas idênticos ao nosso, foram exilados e uma parte deles vieram para nosso planeta Terra, onde esse mesmo planeta que foi concebido e manipulado e manufaturado pelas mãos de Jesus. E nós vemos isso através das orientações que o Espírito de Emmanuel dá e vamos perceber o quanto isso é equivalente às situações às quais passamos nos dias de hoje e nesse mundo de provas e de expiações, a caminho da regeneração pela transformação necessária por uma promessa de Jesus, aonde nós temos a perfeição como meta. Então, fica aí esse ensinamento, fica aí essa discussão sobre o desaparecimento do corpo de Jesus, aonde chegamos a essa conclusão que é a mais satisfatória, aonde Jesus mesmo deu conta de seu próprio corpo. Então vamos às questões. Como se manifesta essa força fluídica do perispírito, a qual Jesus se faz visível somente aos homens conforme a sua vontade? Todo o espírito, agora falando de Jesus também, quando ele tem a capacidade dessa manipulação da matéria, ele pode, por os elementos que ele se dispõe, de poder ser ou se materializar para se apresentar a quem ele deseja ser visto. Ou seja, se existe um grupo de 4 ou 5, aqueles 4 ou 5, eles estão reunidos para ter um contato com o espírito materializado, ele irá se apresentar a todos igualmente. Agora, numa multidão, onde o número é muito maior, possivelmente alguns não terão a oportunidade de poder visualizar, mesmo o espírito estando numa condição de materialidade, pelo efeito da materialização. Então, tudo vai depender da força fluídica desse espírito. Tem algo a ver com a força mediúnica desses homens escolhidos?
No caso de Jesus, a questão mediúnica, ela não vem de encontro a essa visualização. Em outros momentos de materialização, podemos entender que a prática mediúnica, ela é bastante provável nesses fenômenos de materialização. Então, há uma necessidade delas. Ou foi a fé desses homens que permitiu ele ver Jesus? A mesma coisa. Aqueles que veem, eles, com toda certeza, buscam no seu entendimento aquilo que melhor lhe aprouver. Ou seja, esses espíritos estavam prontos, naquele momento em que estavam encarnados, para poder ter esse contato com Jesus materializado. Porque era uma promessa de Jesus, onde ele disse, com tantas vezes, que ele iria morrer e que ele ficaria um tempo para depois ir ao Pai. Então, esses que eram os interessados, que foram preparados para isso, estavam aptos a vê-lo e até conversar e tocar, inclusive em seu corpo. Marcos, então nesse sentido, né, do corpo de Jesus ter desaparecido. Então, se a gente lembrar, se eu não me engano, no livro dos Espíritos, agora não está falando da memória, onde era mostrado que os espíritos, eles pegavam itens, né, objetos materiais, colocavam dentro do seu perispírito, né, do seu corpo espiritual, e através disso tinha uma modificação molecular nesses objetos, e eles conseguiam passar através de paredes e colocar o objeto na mesa, por exemplo, onde estava acontecendo a reunião. É nesse sentido que você colocou do corpo ter sumido ali de dentro do sepulcro? Aí já é uma situação pertinente aos trabalhos de materialização ou mesmo os atos de materialização dos espíritos, que fundamenta muito a questão do transporte de objetos. No caso de Jesus, nós vamos ver uma situação diferente. Então, Jesus, ele trabalha, ele manipula a matéria num momento íntimo de seu corpo fluídico com seu corpo físico. E ali, naquele momento, ele desagrega a matéria, ou ele faz a matéria voltar à sua base primitiva, e dentro dessa base primitiva, ela volta aos seus elementos naturais. Então, ele não incorpora aquele corpo para aquele corpo ser somatizado com o seu, porque ele não tem necessidade daquilo. Ele manipula para ele simplesmente desaparecer. Pelas informações do plano, através das literaturas espíritas, que através das equipes espirituais, que demoram aproximadamente 72 horas para o total do desligamento do espírito do corpo. Isso é verdadeiro? A questão do desligamento do corpo vai depender de espírito a espírito, ou seja, sempre na condição da evolução do espírito encarnado. Então podemos entender que no caso de Jesus, essa condição poderia ser instantânea, imediata. Agora, dentro de um processo de segurança, inclusive essa pergunta foi feita para Emmanuel a respeito do processo de cremação, por questão de segurança, pede-se 72 horas para que haja o processo de cremação. Mas isso sempre vai ser submetido a espírito de acordo com o grau de evolução que cada um comporta. Então, para a segurança, num termo geral, então se sugere 72 horas. Uma outra pergunta, Marcos. A gente percebe através da leitura do Evangelho, né, que os apóstolos, as pessoas próximas dele, não reconhecem Jesus. É devido à sublimação do seu espírito e do perispírito pelo grau de adiantamento dele, por isso que as pessoas não conhecem, não conseguem reconhecê-lo fisicamente, ou seja, no perispírito?
Vamos notar que, na realidade, a gente, com toda certeza, iria desconhecê-lo mesmo, porque a aparência iria estar muito mais fluida e muito mais luminosa, e tornando difícil uma identificação um pouco mais pronta. Então, eles tiveram que se aproximar através de alguns detalhes que era de conhecimento íntimo deles mesmos, ou seja, entre eles e Jesus. Porque podemos até, de novo, afirmar que, com toda certeza, que desvinculado da matéria, a sua aparência estaria muito mais luminosa. Marcos, num dos estudos que eu fiz em uma época, eu não sei se tem isso em livros, eu acredito que não, mas foi levantada a hipótese também de que na época de Jesus, após a crucificação, desculpa, as pessoas que ali estavam, né, que puderam acompanhar isso, depois que os soldados saíram, elas mesmo enterraram Jesus em um outro local. Então, acabando assim esse misticismo de que Jesus desapareceu, o corpo de Jesus desapareceu. Na realidade, ele não desapareceu, conforme citam, né? Ele foi levado para um outro local. Será que isso procede? No início do estudo, colocamos a respeito dessa segunda hipótese, que terceiros teriam removido do local desse sepulcro o corpo de Jesus para outro. Mas Kardec fica com aquela mais plausível, que é a própria transformação molecular pelo próprio Jesus para provocar o desaparecimento do seu corpo físico, justamente porque existe um fundamento para isso. E com toda certeza o fundamento seria não se ter um lugar, mesmo que desconhecido, um lugar onde as pessoas pudessem vir a provocar qualquer tipo de ato ritualístico ou mesmo ser motivo de romarias, motivo de visitas, motivo de aglomeração. Então, tudo tem uma necessidade que a espiritualidade vê, principalmente Jesus sendo o governador espiritual do nosso planeta. Com toda certeza, ele não iria deixar o seu corpo físico como uma exposição para quem quer que seja. Na sua opinião, por que Jesus faria seu corpo desaparecer? É justamente por isso que acabamos de falar agora. Para não provocar nenhum tipo de exposição desnecessária e não fazer um centro de peregrinos que viriam de todas as partes do mundo e que iriam buscar aquele sepulcro como sendo um local sagrado. Então tem esse fundamento. E também temos uma questão do Otto perguntando sobre o agênere. E respondendo a essa questão, dentro da doutrina espírita, à luz do espiritismo, porque a gênere pode ter um significado diferente do que é na nossa doutrina, mas como estamos falando da nossa doutrina, vamos falar dentro do que significa, que é um espírito momentaneamente materializado, o agênere. E ele assume uma forma de uma pessoa encarnada. E, logicamente, ninguém sabe de onde vem, por que veio, de que forma veio. E a ponto de se passar como um encarnado. Então as pessoas às vezes não conseguem observar a diferença daquele espírito que está materializado, de ele estar vivo ou não. Então esse é aquela condição de que se chama de agênere. Temos mais alguma outra questão? Porque na semana que vem vai ser até interessante, que nós vamos entrar nas predições segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a teoria da presciência. Esse capítulo é fabuloso para todos nós, porque vamos falar sobre o conhecimento do futuro. E esse conhecimento do futuro vai falar diretamente a nós. O porquê que vai falar diretamente a nós? Porque nós estamos almejando um futuro. E esse futuro que nós almejamos é a nossa evolução.
E essa presciência que a doutrina nos dá, ela nos mostra claramente como pode vir a ser o nosso futuro, como podemos vir a preparar o nosso futuro, como podemos vir a trabalhar nesse futuro, trabalhar de uma forma bem pontual, para que as coisas venham a acontecer de uma forma que a gente venha a evoluir de uma forma mais rápida. Não ficando mais aí patinando, ficando entre as dúvidas da matéria, entre as dificuldades da matéria, aonde estamos desgastando muito dos nossos tempos dentro dessa condição que vai ficar para trás. Então temos que ser organizados, sim. Temos que ser previdentes, sim. Temos que dar o valor da matéria dentro daquilo que ela merece, sim. Mas não podemos entregar toda a nossa vida para uma condição material, sabendo que essa condição material ela é temporária, ela vai se findar, porque todos os nossos esforços vão ser em vão. Então temos que procurar também mediar para estarmos trabalhando em favor do nosso próprio espírito. E a verdadeira pátria é a espiritual, e nós sabemos disso. E estamos falando a todo tempo na questão do livro da Gênese, a questão da morte. E temos que estar preparados para ela. E se preparar muito para a morte. E essa preparação para a morte não é pegar os papéis e deixar as contas bancárias, as escrituras todas já bem delineadas e organizadas. Podemos até fazer isso. Mas a preparação da morte é aquela na qual nós temos a certeza que nós vamos, mas não sabemos o dia. E que vamos ser pegos, desprevenidos, porque para nós a morte é sempre uma surpresa, e nós não queremos que seja diferente, mas vamos ser pegos desprevenidos, e como é que nós vamos adentrar ao mundo dos espíritos? Nós vamos ser calouros lá, mas estamos estudando a doutrina. Se estamos estudando a doutrina, nós temos que perceber que esse estudo da doutrina, ele dá um lastro para podermos nos preparar para irmos para o outro lado. Ninguém sabe se vai pôr a cabeça no travesseiro e vai despertar no dia seguinte. Ninguém sabe o que ocorre na condição dos minutos, das horas, dos dias seguintes. Nós sabemos que temos desafios e temos provas e temos expiações, tudo isso a enfrentar. Agora, pode ser que cumpramos uma parte disso ou uma totalidade disso. Mas se nós cumprirmos na totalidade, nós vamos estar aptos ou preparados para o desencarne. Mas se nós não cumprirmos, não vamos estar preparados para o desencarne e vamos ter que fazer uma nova preparação para um retorno para poder cumprir o que deixamos para trás. Se nós temos a oportunidade de trabalhar o espírito, por que adiar, deixar para depois? Então vamos trabalhar agora. E interessante em tudo isso é que nós estamos num momento ao qual, de uma maneira ou outra, fomos obrigados a dispensar as nossas atividades espirituais de uma maneira presencial, mas que não significa que ela não pode continuar de uma outra maneira de preparo ao qual nós podemos vir a estarmos verdadeiramente prontos se formos solicitados para a vida espiritual. Então, vamos fazer a nossa parte. E quanto a trabalhar ou não trabalhar, o trabalho maior é o trabalho do nosso interior. Essa é a base da nossa doutrina espírita. Renovação moral do ser humano. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos por mais essa oportunidade e que possamos estarmos aí por muitas e muitas semanas falando a respeito da nossa querida doutrina espírita. E com a prece de Jesus, encerramos as nossas atividades. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos.